Algumas respostas a respeito de casamento e divórcio. Obviamente, todos sabem que ninguém se casa pensando em se divorciar ou pensando em ser infeliz. Após o fervor inicial da paixão e do namoro, pode-se levar algum tempo para se sentir algo verdadeiro pela pessoa dita amada, por ocasião do casamento. Se nesse inteirinho surgem algumas dificuldades no relacionamento, se logo nos primeiros dias do relacionamento é difícil, deve-se procurar formas de amar o cônjuge, tanto por meio de sentimentos como por meio de uma decisão de fé e de atitudes. E, consequentemente, o surgimento de problemas no relacionamento conjugal pode acontecer porque a união aconteceu apenas de forma nominal, que não foi uma união essencial. E pode ser também unilateral. Em uma união, deve-se estar disposto a superar imediatamente os defeitos e os limites do outro no momento em que se conhece e sabe os fatos, da forma como se apresenta. Do contrário, a gente só se sente enganado pelo fato de só descobrir as coisas depois. Contudo, ainda acontecendo dessa forma, é possível de alguma maneira a gente ainda, contornando essa situação, ainda pode se surpreender novamente no futuro. Mas o amor verdadeiro tudo espera, tudo suporta. Por outro lado, quando alguém decide não querer mais viver ao lado do outro, deve-se respeitar essa decisão. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Porque pode ser que esse alguém não se descobriu realmente casado de fato, ou casado, ou está casando apenas de um lado, e o outro não esteja disposto a completar e nem consolidar essa união. Dessa forma, eu não vejo razão por que não haver divórcio, porque, como o próprio fato mostra, a união não foi feita por Deus, comprovada, né? Ou seja, está sendo comprovada que essa união é inválida por uma das partes. O que normalmente acontece é que vem o desrespeito, o desprezo, e acaba se consumando num adultério. Mas mesmo que aconteça só depois, isso já aconteceu inconscientemente. De fato, o fato de se ter assumido uma mentira, quando na verdade não era amor. Algumas pessoas acham que obrigatoriamente qualquer casamento representa a união de Cristo com a igreja na terra. Se você pensa assim, então você vê ameaçada a união de nossa com Cristo por conta das intempéries que a vida pode trazer, assim como a união humana é ameaçada de forma semelhante pelas intempéries da vida conjugal. Eu não acredito dessa forma dogmática que qualquer casamento, podendo ser até feito dentro de uma igreja, eu não acredito que seja reflexo da união de Cristo com a igreja. O que eu acredito é que quando um casamento que acontece de fato dos dois lados, e no chão do puro amor e do respeito, do cuidado, ele é uma metáfora, ele representa a união de Cristo com a igreja. Cobrar que a justiça de um homem cubra toda a injustiça de uma mulher e vice-versa, não importa que a pessoa seja, qual o caráter da outra pessoa, para manter a união, assim como Cristo, sendo justo, nos cobriu de total justiça, é inviável para qualquer ser humano. Ninguém suporta isso. Só Deus consegue suportar a nossa injustiça. Mesmo porque vamos sempre falhar em algum ponto. E que só quem não falha é Deus. Então, normalmente, a gente defende a tese da união da igreja com Cristo e tenta usar isso como um argumento de indissolubilidade do casamento. Esquece que isso é possível se houver amor verdadeiro entre ambos os lados. Eu acredito que o lado que começou amando de fato vai continuar amando apesar da separação ou do divórcio. Contudo, uma união unilateral, assim como uma salvação unilateral, não pode representar a união de Cristo com a igreja. Normalmente, só se casa na igreja, seja lá onde for, porque já se casou no coração. Já se casou antes. Só se divorcia porque já está se divorciado. Já se está divorciado no coração e antes de assinar o divórcio. A cerimônia não representa o ato do casamento, assim como o batismo não representa o ato da salvação. Tanto o casamento como a salvação pode ter acontecido antes ou não. Isso vai depender da história dos casados. Do homem e da mulher. Da alma e de Cristo.
Acontece que a dureza do coração de um não pode impedir a felicidade verdadeira do outro. Assim como a dureza do coração de algumas almas não pode impedir a união feliz de Cristo com a igreja, formada por aqueles que amam de fato em uma união bilateral. Porque, como Paulo nos diz, Cristo nos chamou para a liberdade. Portanto, não havendo casamento verdadeiro nos corações, a união não foi feita por Deus, mas sim na carne apenas. E quem sabe até por motivos de caprichos e de interesses. Portanto, não cabe aqui o versículo: o que Deus uniu, não separe o homem. Porque não se trata de forma alguma de uma representação, ainda que distante, da união de Cristo com a igreja. Desta forma, cabe nessa falsa união um divórcio. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que não se pode confundir o repúdio que acontecia por qualquer motivo com o divórcio, que poderia possuir base legal e que, no caso, Jesus permitiu quando houvesse relações sexuais ilícitas. Como foi no caso da mulher samaritana, que legalmente teve 5 maridos, ou seja, teve 5 casamentos legais, com cartas de divórcio, conseguidas cartas de divórcio, mas o último estado dela era uma união ilegal. E, portanto, o homem que estava com ela não era marido de fato. Talvez fosse marido de outra. E por ela ter sido várias vezes repudiado por carta, resolveu assumir uma posição apenas de amante, que equivale à prostituta cativa de um só homem. O que Jesus não reconheceu como sendo uma união, nos termos que a lei permitia. Por outro lado, o simples repúdio no Antigo Testamento e também no Novo acontecia sem a carta e por qualquer motivo. Isso expunha a mulher à prostituição ou ao adultério em uma sociedade totalmente machista, que só via o lado pecaminoso da mulher. Isso é, a adúltera e não o adúltero. Mas quando acontecia com carta de divórcio, era por motivos fúteis, e por essa razão Jesus também condenou, permitindo apenas que acontecesse o divórcio no caso de relações sexuais ilícitas. Veja, o termo ilícita incluía todo tipo de relação, de traição, que a lei pudesse relatar. Hoje em dia acontece todo tipo de absurdo de cônjuges traírem seus parceiros e ainda assim continuam casados por conta de que a igreja precisa manter o vínculo da união de Cristo, que essa pretensa união representa. Isso é um absurdo. Nem Jesus concordaria em manter uniões nesse nível, simplesmente porque não representa nada, muito menos a união de Cristo com a igreja. Vendo Moisés que por causa da dureza dos corações um homem poderia repudiar sua mulher, ainda que por motivos fúteis, isso por adultério, ele sabiamente permitiu a carta de divórcio para que essa mulher, tendo uma carta, pudesse ter outra chance, né? E não fosse confundida com uma prostituta que vivia levianamente de prazeres, buscando como recompensa apenas a paga material e não a constituição de um lar e de uma família.